Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta às nossas exposições. E essa disciplina que nós vamos iniciar hoje tem por título Panorama do Novo Testamento. Só que é a parte 1, tá? E a parte 1 vai do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, até o livro de Atos. Segunda parte vai da carta de Paulo aos Romanos até o livro de Apocalipse, tá bom? Parte 2 nós veremos ao longo aí das próximas disciplinas, ok? Muito bem. Como todos vocês sabem, nós temos aqui no nosso instituto, né, em cada sessão de exposição, em cada aula abordada, nós temos o Testando Memória, né, que nós fazemos algumas perguntas referentes às aulas anteriores. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta extremamente fácil, hein? Você vai conseguir responder de primeira e sem dificuldade alguma. Essa pergunta ela vai servir como trampolim para a gente responder a segunda pergunta, tá? Que já está atrelado à disciplina de hoje. Então a pergunta é a seguinte: o que significa teologia? Você consegue responder para você mesmo? Imagine que alguém acaba de perguntar para você: olha, você está estudando teologia, né? O que significa teologia? 5 segundos para você responder para você mesmo. E seja sincero ou sincera na resposta. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. O que é teologia? Não é teologia sistemática. É o que é teologia. Se você respondeu mais ou menos assim, né? A palavra teologia vem de dois termos gregos, theos, Deus, e logos, palavra ou estudo, de onde vem o nosso sufixo logia. Então, teologia significa basicamente estudo sobre Deus. Até trabalhamos aí de uma forma um pouquinho diferente no campo prático, né? Temos uma aplicação um pouquinho diferente, que poderia ser também um estudo sobre as manifestações de Deus através das coisas criadas ou reveladas em sua palavra. Mas a segunda pergunta, referente já à disciplina de hoje, é essa: o que é teologia do Novo Testamento? O que é teologia do Novo Testamento? Teologia, né, a rigor, estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Né? Agora, o que é teologia do Novo Testamento? A teologia do Novo Testamento é uma ponte que liga a teologia sistemática, que todo mundo já sabe o que significa, com a exegese. A teologia sistemática sintetiza a escritura em seus diversos temas. A exegese analisa os textos bíblicos individualmente, segundo as características de seus autores e ouvintes. Muito bem. A palavra exegese, tá? Ela vem de um prefixo ex, que significa tirar do texto o que está no texto. Tá? Uma disciplina que trabalha bastante a exegese é a hermenêutica, que significa a arte de interpretar textos. Tá? Muito bem. Então, teologia do Novo Testamento é essa ponte aí que liga essas duas realidades, né? A teologia sistemática com a exegese. Tá? E só uma informaçãozinha nesse próximo slide. O contexto histórico, político e social que antecede a escritura do Novo Testamento, a escrita do Novo Testamento, mas poderíamos colocar a escritura, toda a escritura montada, né, no Novo Testamento, isso será abordado aí na leitura complementar. Tá? Então, todo o contexto histórico e político, eu vou dar uma ênfase para vocês aí no artigo que nós vamos anexar aí junto com essa aula. Tá bom? Legal. O Antigo Testamento ele fecha suas cortinas cerca de 400 anos antes de Cristo, estando Israel debaixo do domínio do Império Medo-Persa. O período entre o Antigo e o Novo Testamento é conhecido como período interbíblico ou como 400 anos de silêncio profético. Você vai ouvir também período interbíblico como período intertestamentário, tá?
que iniciou após a escrita do último dos profetas menores, Malaquias, por volta do ano 400 antes de Cristo. Nós temos aqui um livro muito conhecido, tá? Por um escritor brasileiro já falecido, um dos maiores pastores que a nossa nação já produziu, chamado Enéas Tonini. Inclusive, existe um seminário chamado Enéas Tonini, Seminário Teológico Enéas Tonini. Tá? Foi um pastor batista, continuista, servo do Senhor, pregou tanto ao redor aqui da nossa nação quanto fora. E ele, nesse excelente livro, né, como vocês estão vendo aí, chamado O Período Interbíblico, que é um clássico sobre esse assunto, tá? Ele vai dizer o seguinte sobre esse tema, né, o período intertestamentário. Abro aspas aí para citar parte do trechinho deste livro aí, ó. Nesse período de 400 anos de silêncio divino, o mundo se viu diante de uma quantidade imensa de novos acontecimentos. Impérios surgiram, mais fortes e grandes, mas outros sucumbiram. Reis triunfaram e outros afundaram na noite do esquecimento. Partidos políticos surgiram, novas línguas passaram a ser faladas e costumes estranhos se impuseram, principalmente na terra de Israel. Essas inovações, incluindo práticas religiosas, foram impostas pelas armas dos vencedores que clamavam por guerra e muito derramamento de sangue, fecho aspas. Inclusive, para aqueles que tiverem curiosidade sobre esse assunto, né, o período intertestamentário ou o período interbíblico, eu recomendo a compra desse livro, tá? É um clássico extremamente relevante sobre esse assunto, porque no período interbíblico nós temos, como nós lemos aqui, né, e já fecho aspas, palavras extraídas desse livro, né, nós temos, digamos assim, classes religiosas que surgiram, tá? Foi no período interbíblico que surgiu, por exemplo, os fariseus, tá? O surgimento dos saduceus. Nós temos o Novo Testamento silenciando esta realidade, porque também não é o objetivo do Novo Testamento explicar todos os detalhes, tá? Mas no livro, né, escrito pelo Dr. Ernesto Nini, ele vai trabalhar essas informações relacionadas ao surgimento dos fariseus, que o Novo Testamento não fala de onde eles surgiram, né? Fala sobre os fariseus, saduceus, tudo mais, mas não fala sobre o surgimento, de onde que eles vieram. Eles vieram no período intertestamentário. Então, nesse livro, escrito por Ernesto Nini, ele vai trabalhar essas informações que estão expostas aí nesse slide, tá bom? Os reinos que foram exaltados depois das vitórias e reinos também que foram destruídos. Né? Surgimento também não só desses impérios, mas também relacionado aí a elites religiosas que no tempo de Jesus eles apareciam bastante. Tá bom? Então, dito isso, nós vamos dar continuidade aqui num ponto, falando um pouquinho sobre literatura, tá? Durante esses anos terríveis de opressão e conflito e conflitos internos, o povo judeu produziu uma quantidade, uma grande quantidade de textos literários com relatos e discussões de acontecimentos da sua era. Existem pelo menos 3 grandes obras, tá, que são trabalhadas durante esse período chamado período interbíblico. Nós temos aí a Septuaginta, ou Septuaginta, os livros apócrifos, e nós temos também os chamados manuscritos do Mar Morto. E nós vamos ver cada um desses livros aí, tá? Começando com Septuaginta. O que é Septuaginta ou Septuaginta? O que significa Septuaginta, tá? A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Vamos lembrar? Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns poucos rastros de aramaico, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, grego koine, comum,
Tá? Então a Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento, que estava em hebraico, que é a Bíblia dos judeus. E diz a lenda que 72 estudiosos, rabinos, anciãos, em 72 dias traduziram todo o Antigo Testamento para o idioma grego. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70. Segundo a tradição, a Septuaginta foi encomendada por Ptolomeu Filadelfo, com o objetivo de alcançar o público judeu de fala grega em Alexandria. Tá? Muito bem. Show de bola. É praticamente impossível subestimar a influência dessa obra, uma vez que ela disponibilizou as escrituras tanto para os judeus, que haviam perdido a sua língua ancestral, quanto para todo o povo de fala grega. Posteriormente, a Septuaginta tornou-se também a Bíblia da Igreja primitiva. Sua ampla popularidade e uso também contribuíram para que os apócrifos fossem mantidos em alguns ramos do cristianismo. Vamos ver quais são esses ramos que mantiveram os livros apócrifos. Mas primeiro, vamos definir o que significa apócrifo. O que são os livros apócrifos que nós estamos trabalhando aqui? O que seria os chamados livros apócrifos? O termo apócrifo geralmente se refere a livros polêmicos do Antigo Testamento, e nós veremos aí nos próximos slides, tá? Eu separei alguns trechinhos de algumas passagens polêmicas, desde um anjo que está mentindo, até coisas um pouco mais problemáticas, tá? Que os protestantes, ou seja, todos aqueles que são oriundos da reforma protestante, todos nós somos crentes, rejeitam, e os católicos romanos e as igrejas ortodoxas aceitam. Tá? A palavra apócrifo significa oculto ou duvidoso. Os que aceitam esses documentos preferem chamá-los de deuterocanônicos, isto é, livro do segundo cânon. Vale ressaltar, tá? Nós veremos isso na disciplina de bibliologia, mas a palavra cânon ou cané significa régua de medir. Era um método que eles usavam para verificar se o livro tinha ou não inspiração divina. Tá? Mas nós veremos isso aí na disciplina de bibliologia. Continuando aqui a nossa leitura, essa coletânea é constituída de vários livros e acréscimos aos livros canônicos, ou seja, canônicos aqui significa os livros que passaram pelo processo de qualidade, vamos colocar assim, para você poder entender que o livro tinha, de fato, inspiração divina. Com exceção de, segundo a Esdras, foram escritos durante o período interbíblico. Tá? Em decorrência de um processo histórico bastante complexo, o cristianismo católico romano e oriental reconheceram esses livros como obras que têm autoridade, ou seja, para os católicos, tá? Para a Igreja Católica, Ortodoxa, Romana, enfim, os livros apócrifos têm autonomia divina, têm inspiração divina. Pode-se fundamentar doutrina com esses livros, tá? Nós, protestantes, não. Nós dizemos o seguinte, olha, os livros apócrifos, eles não podem ser usados para fundamentar doutrina, mas podem ser usados para cunho histórico. Tá? Lembra que eu falei no comecinho sobre o surgimento dos fariseus, saduceus, enfim. Nos livros apócrifos, nós teremos alguns livros, como 1º e 2º Macabeus, que fala, tá? São livros apócrifos, mas falam sobre o surgimento dos fariseus, dos saduceus, enfim. Então, os livros apócrifos podem ser lidos, tá? Mas não pode ser usado para fundamentar doutrina. Isso aqui é um ponto pacífico, importante. Existem vários erros que podem ser encontrados nos livros apócrifos e que contradizem as escrituras. Podemos citar alguns exemplos entre os erros mais comuns encontrados. Primeiro exemplo aí. Nos livros apócrifos, o dinheiro pode resolver o pecado dos mortos. E isso a Igreja Católica até fundamenta na sua doutrina, dizendo que, principalmente no período da Reforma Protestante, Martim Lutero se insurgiu
contra as indulgências, que era o perdão de pecados por pagamento, que era uma carta que o Papa assinava, que concedia à pessoa, então, perdão por pessoas que já tinham morrido, estavam no purgatório, no inferno, né? Estavam ali expurgando o seu pecado. Então, se a pessoa comprasse o perdão, né, para o seu ente querido que já tinha falecido, a pessoa ela iria direto para o céu. Da onde eles tiram isso? Vazamento dos livros apócrifos. Uma citação de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 e 44, que diz assim, palavras aí extraídas desse livro. Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Então aqui nós temos claramente o ensinamento que era possível, né, na crendice popular da época, era possível, né, a pessoa ser salva, né, por um valor que era pago. Tá? Um outro exemplo aí. Os livros apócrifos mostram um suposto anjo de Deus mentindo. Livro de Tobias, capítulo 5, versículo 15 ao 19, que diz assim, né? E o anjo disse-lhe, eu o conduzirei e te reconduzirei. Tobias respondeu, peço-te que me digas de que família e de que tribo és tu? O anjo Rafael disse-lhe, procura saber a família do mercenário, ou o mesmo mercenário que vá com teu filho? Mas para que te não ponhas em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobias respondeu-lhe, tu és de uma ilustre família, mas peço-te que não ofendas por eu desejar conhecer a tua geração. Fecho aspas aqui. Então, esse anjo aqui, ele afirma ser quem ele não era, ele mente, tá? Mas temos aí um outro exemplo. Os livros apócrifos apoiam o uso de magias. Tobias, livro de Tobias, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim, abro aspas aí, citando o livro de Tobias. Entretanto, Tobias interrogou o anjo. Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar. O anjo respondeu-lhe, se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Fecho aspas. O anjo ensinando a fazer magia. Rapaz, que coisa estranha, né? Muito bem, um outro exemplo aí. Quarto exemplo. Os livros apócrifos tiram do sangue de Jesus o poder de ser a única maneira possível para o perdão dos pecados e a salvação eterna, mostrando uma salvação por obras. Tobias capítulo 4, versículo 11, Tobias capítulo 12, versículo 9. Começando aqui com o capítulo 4. Diz aí, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Olha, um outro trecho, citação aí do livro de Tobias. Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Olha o que a esmola, olha o que o dinheiro pode fazer, né? Interessante, né? Muito bem. Mas como vocês estão vendo em tela, nós temos aí as citações relacionadas aos livros apócrifos, tá? Quais são os livros apócrifos ou deuterocanônicos? A Bíblia Católica possui alguns acréscimos, tá? Nos livros de Esther e Daniel, além de outros livros que foram incluídos. São eles: Tobias, né? Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias, primeira, segunda Macabeus. Tá? Como foi dito anteriormente, a versão da Bíblia utilizada pela Igreja
ortodoxa pode apresentar algumas diferenças devido às subdivisões dentro da própria igreja. Todavia, de modo geral, a igreja ortodoxa também aceita os seguintes livros, tá? 1ª e 2ª Esdras, a oração de Manassés, 3º e 4º Macabeus e Salmo 151. Olha só, Salmo 151. Muito bem. Visto então, né, o que é os livros apócrifos, vamos agora falar ainda sobre o viés da literatura que foi produzido aí durante esse período, sobre os manuscritos do Mar Morto, tá? Em tela. Em 1947, um pastor de ovelhas árabe deparou com uma caverna nas colinas da costa sudeste do Mar Morto. Dentro dela, encontrou o que foi chamado de maior descoberta de manuscritos dos tempos antigos. Os documentos e fragmentos de documentos encontrados nessa caverna ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto e incluíam livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, obras apocalípticas, pseudepígrafos e vários livros característicos da seita que os produziu. Esses termos aqui, ó, todos serão trabalhados, tá? Na disciplina de bibliologia. Então, não quero dar nenhum spoiler aqui, tá bom? Então, esses manuscritos do Mar Morto aqui foi encontrado, inclusive, tá? Foi encontrado pedaços, né, do livro do profeta Isaías, que quando eles fizeram, né, uma análise para verificar a autenticidade, eles observaram que quase que 98% do que foi encontrado, né, do que nós temos hoje, por exemplo, do livro do profeta Isaías, é original. Olha que coisa interessante, tá? Então, os manuscritos contribuíram de modo significativo para buscar por uma forma dos textos do Antigo Testamento que refletisse com mais precisão os manuscritos originais, uma vez que forneceram cópias 1000 anos mais próximas dos originais do que os textos conhecidos até então. Muito bem, tá? Nós vamos agora falar sobre essas duas alianças, tanto quanto conhecidas, né? Que as crianças na EBF, Escola Bíblica Dominical de Férias, né? Elas já definem muito bem, né? Os nomes, Antigo Testamento e Novo Testamento, focalizam as duas grandes alianças feitas por Deus com o seu povo. A palavra testamento corresponde à palavra hebraica, berit, que significa aliança, pacto ou contrato. O Antigo Testamento é a revelação de Deus para o povo de Israel, apontando para a vinda do Messias, que haveria de ocorrer na plenitude dos tempos. Como vocês estão vendo aí, em tela, nós temos, né, uma exposição lógica de como a palavra do Senhor está exposta, né? Temos então no Antigo Testamento a lei, né? Nós temos aí a lei de Gênesis a Deuteronômio, que é o Pentateuco. E olha que interessante, né? Em Gênesis Deus tratou com indivíduos, patriarcas. Aí nós temos outros exemplos aqui, ó. Êxodo, Deuteronômio, né? A lei dada à nação de Israel. Os livros históricos são considerados todos esses, né? Josué a Esther. Poéticos, de Jó a Cantares. Nós temos aí os profetas maiores, profeta Isaías a Daniel, né? E vale ressaltar que não são identificados como profetas maiores, né? Porque são superiores aos profetas menores, mas porque as suas informações ou o seu escrito ele tem um conteúdo mais extenso, tá? Muito bem, temos os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, tá? Esse aqui é o pano de fundo lógico de como nós temos aí o Antigo Testamento montado. Lei até profetas menores. No livro de Êxodo, nós temos aí a primeira lei
que o Senhor Deus expôs em tábuas de pedra gravadas em ambos os lados. Já que nós estamos falando sobre aliança, né? Nós vamos para a nova aliança. Por isso que nós estamos voltando aqui para o Antigo Testamento rapidinho. Então, nós temos aí, né, texto de Êxodo 32:15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Essa lei não foi guardada com fidelidade pelos filhos de Israel, devido à fraqueza humana. Então Deus, na sua paciente misericórdia, anunciou pelo profeta Jeremias uma nova lei, ou nova aliança. Olha aí o que diz o texto escrito pelo profeta Jeremias, um texto profético sobre a nova aliança, que é o ponto da nossa atenção. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33, diz o texto: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Que nova aliança é essa, né? Então, no devido tempo, a nova aliança foi decretada pelo Senhor. Ela é eterna e inviolável, pois não foi selada com o sangue de touros e bodes, mas com o sangue imaculado do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Trecho escrito pelo evangelista Mateus, que diz assim: Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Um outro trechinho para a gente aplicar essa realidade da nova aliança, Hebreus 8, versículos 6 e 7, que diz assim: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Olha que coisa interessante. Então, o Novo Testamento, Nova Aliança, é a segunda parte da Bíblia Sagrada, que registra a história da redenção a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Logo, o Novo Testamento é a porção que traz o novo pacto firmado por Deus com a humanidade na pessoa de Cristo. Novo Testamento. Né? Como que o Novo Testamento tem a sua roupagem? Né? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui trabalha a biografia de Jesus Cristo, no propósito que seria provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e todos os acontecimentos que estão escritos durante esses evangelhos que serão trabalhados aqui nas nossas aulas, tá? Temos o livro histórico, né? Atos dos Apóstolos, tá? Nós temos aí as epístolas paulinas de Romanos a Filemon. Nós temos as epístolas gerais de Hebreus a Judas, tá bom? E nós temos o livro profético, né? Que é o livro de Apocalipse, tá? Foque aí nesse pano de fundo do Novo Testamento, que é o auge da nossa atenção. Muito bem, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre o caráter da narrativa do Novo Testamento, tá? Qual é o caráter da narrativa do Novo Testamento? Assim como os escritos históricos do Antigo Testamento, os exemplos que nós citamos aqui, os evangelhos e o livro de Atos não nos fornecem todos os detalhes históricos que poderiam nos interessar. Os acontecimentos incluídos foram
cuidadosamente selecionados para apresentar clara e poderosamente a mensagem do Evangelho. E um texto para corroborar, né, o que nós acabamos de ler, é o que está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Ou seja, foi tanta coisa, né, relacionadas a milagres, às maravilhas, foram tantos acontecimentos onde Jesus chegava, tinha uma história, né, um milagre, que se tudo fosse narrado, escrito, registrado, não teria livros no mundo inteiro para registrar, né? Tamanho foi o ministério do Senhor Jesus em 3 anos, irmãos. Olha que coisa fantástica, né? Então aqui, João embasando a nossa linha de raciocínio, tá? Fala um pouquinho sobre o panorama religioso e social. Isso aqui é importante, tá? O contexto religioso e social nos evangelhos é único em toda a história judaica. Havia uma estruturação dominante sobre a sociedade segmentada por diferentes interpretações das escrituras, tradições e que viviam nos mesmos ambientes. Ainda, né, coladinho com esse assunto, idiomas presentes no mundo do Novo Testamento. São pelo menos 3 aí, né? Vamos lá. O latim era a língua oficial do Império Romano, mas era o idioma usado principalmente no Ocidente. No Oriente, o idioma comum era o grego, tá? Além do grego, os habitantes da Palestina falavam o aramaico e o hebraico, porque também Jesus e os primeiros discípulos provavelmente eram trilíngues, tá? Então, falando dos idiomas aí, o hebraico era conhecido como a língua do templo. Logicamente, Jesus falava o hebraico, mas temos conhecimento de que essa língua só era utilizada no ambiente religioso na época de Jesus, tanto para a leitura da palavra de Deus, como para o culto no templo de Jerusalém e nas sinagogas. Com certeza, Jesus foi alfabetizado na língua hebraica, uma vez que todo adolescente tinha a obrigação de ler um determinado texto bíblico no hebraico em uma determinada cerimônia. Existem registros de que era considerado falta grave a Deus o uso do hebraico fora desse ambiente religioso. Inclusive, o Evangelho de Lucas registra um momento em que Jesus estava na sinagoga de Nazaré, no momento em que a palavra estava livre. Ele tomou o livro do profeta Isaías e leu as Escrituras. Mas agora falando ainda sobre o idioma, né, mas um outro idioma, o aramaico, que era conhecido como a língua popular. O aramaico é uma variante da língua hebraica, num teor popular. A língua familiar falada pelo povo em muitas cidades e pequenos povoados da Galileia, na região norte, como Cafarnaum, Nazaré, Corazim e assim por diante. Fora das fronteiras da Galileia, o aramaico era falado e entendido. Jesus, nascido na vila de Nazaré, viveu até os 30 anos na Galileia, indo depois morar em Cafarnaum, uma cidade localizada em uma rota estratégica, de modo a desenvolver a sua mensagem do Evangelho. Mesmo que não tenha sido a única língua da região, o aramaico, sem dúvida, foi a língua dominante. Mas, falar um pouquinho sobre latim e grego. Essas duas línguas pertenciam aos invasores da Palestina no tempo de Jesus, chegando a serem entendidas e faladas pela população local, uma vez que o comércio da época exigia essa fluência internacional. O latim era falado pelos invasores romanos, enquanto que o grego era utilizado nas transações comerciais. Paulo de Tarso, por exemplo, era filho de um rico comerciante judeu e recebeu uma educação diversificada na cultura e língua grega e no hebraico com o mestre Gamaliel, a fim de preparar-se para
desenvolver os negócios da família. Jesus, entretanto, como precisava comunicar sua evangelização, precisava da comunicação popular oferecida pelo aramaico. Aqui, né, só um detalhe, vocês vão se lembrar nos evangelhos, quando Jesus foi crucificado, né, vai aparecer, né, que foi escrito lá, ele disse ser o rei dos judeus. Né? Tem as inscrições gravadas na cruz. O fato da inscrição da cruz ter sido escrita em 3 idiomas, o latim, grego e hebraico, já configura o motivo da condenação de Jesus no exemplo típico da pluralidade de línguas que caracterizavam aquela região naquela época. As 3 línguas representavam a soma dos interesses na morte de Jesus naquele momento. Os valores religiosos locais, lembra? Hebraico, que era a língua do templo, a língua universal da época, que era o grego, e a autoridade dominante dos romanos, que era o latim. Como se pode ver, o aramaico não foi utilizado naquela inscrição da cruz, pois a inscrição pretendia mostrar um caráter oficial, e o aramaico não passava de uma língua popular. Tá? Bom, para a gente chegar aqui numa conclusão da nossa aula de hoje, né? É a primeira aula, de certa forma uma aula introdutória, não estamos trabalhando aqui nenhum livro, né? Na próxima aula vamos começar com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mas vamos fazer algumas considerações finais aqui sobre o Evangelho, né? Muito bem, considerações gerais sobre os Evangelhos. O que significa Evangelho? Evangelho provém de uma palavra grega que significa boas novas ou boas notícias. Apesar do termo Evangelho pode ser aplicado em outros contextos, como em seu sentido clássico original para se referir à recompensa dada pela entrega de boas notícias, obviamente a sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, no caso referente à mensagem essencial da salvação, ou seja, no passado o evangelho poderia significar um mensageiro, tá? Que ia para uma guerra, geralmente eram jovens que iam para o campo de guerra, depois de alguns dias que a guerra já estava num desfecho final, e ele iria para essa terra longínqua de guerra verificar qual reino havia vencido. Se ele não voltasse, isso quer dizer que ele foi morto no meio do caminho pelos vassalos, ali, pelos inimigos. Se ele voltasse, da sacada do palácio, né, os reis já diziam, olha, o evangelho está voltando, o evangelho está voltando. Ou seja, o menino com a boa notícia está chegando aí. Tá? Então, em contextos históricos, pode significar isso. Mas, né, é mais conhecido num contexto cristão, sendo as boas notícias de quem? De Jesus, né, de salvação. Tá? Vale ressaltar que a palavra evangelho é usada somente no Novo Testamento, mesmo na Septuaginta. Lembra lá, que é a versão grega do Antigo Testamento? A palavra evangelho ocorre apenas uma única vez, em 2 Samuel 4,10. Porém, em sua aplicação clássica, como já explicamos. Na ocasião, o termo evangelho foi aplicado para se referir às notícias sobre a morte de Saul. Tá? Sabendo então qual o significado da palavra evangelho, resta-nos entender o que realmente é o evangelho. E talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é o evangelho foi registrado pelo apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, ao dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16 fala sobre isso, né? O evangelho, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, quero trazer aqui, né, uma aplicação prática, algumas verdades sobre esse assunto que nós estamos introduzindo a vocês, sobre o evangelho. Em primeiro lugar, o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus, como diz o texto, né? Portanto, não há qualquer fraqueza nele, pois Deus é onipotente.
O Evangelho é a dinamite de Deus para derrubar as fortalezas do coração mais duro. É a força irresistível que desarma a incredulidade mais cega. O próprio Paulo, perseguidor implacável da igreja, mesmo na sua marcha sangrenta de oposição aos cristãos, foi transformado por uma ação soberana e irresistível do Evangelho. O Evangelho quebra barreiras, derruba estruturas, penetra nos lugares mais fechados e transforma os corações mais rendidos ao pecado. Ele transforma esses corações. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, mas o Evangelho tem poder para ressuscitar mortos. Tá? Muito bem. Em segundo lugar, propósito do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, nós já vimos que o Evangelho é poder. Mas qual que é o propósito? O Evangelho é poder para a salvação. Há poder que destrói e mata. Nós vemos isso aí nas guerras da Ucrânia e da Rússia, né? Em outros lugares, até mais próximo aqui, a gente vê pessoas que até usam sua autoridade militar ou política e acabam tirando vidas. Mas o Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação, mas também o único poder capaz de salvar. A religião, os ritos sagrados, as boas obras ou quaisquer outros expedientes humanos são absolutamente insuficientes para salvar o homem. Só no Evangelho há salvação. O Evangelho fala das boas novas de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição e seu governo. Não há salvação em nenhum outro nome, só Jesus salva. Glória a Deus por isso. Mas em terceiro lugar, qual que é o alcance do Evangelho? Então, em terceiro lugar, o alcance do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só daquele que crê. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do descrente. Muito embora a fé não seja a causa meritória da salvação, é sua causa instrumental. Apropriemo-nos da salvação pela graça, mediante a fé. A salvação é oferecida a todos, mas somente aqueles que creem são salvos. Não há aqui qualquer acepção de pessoas, seja de raça, posição social ou estofo cultural. Todo aquele que crê em Jesus é salvo. Em quarto lugar, a universalidade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, diz o texto, né? O Evangelho é para todos os povos. É universal em seu escopo, pois Jesus morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não há limitação geográfica nem barreira cultural no Evangelho. É endereçado a toda criatura, em todo o mundo, até aos confins da terra. Então, o Evangelho também tem essa aplicação universal, né? Não há limitação para o Evangelho. Tá? E é por isso que lá em Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria, e até os confins da terra. Tá? Quinto e último lugar, a eficácia do Evangelho. O apóstolo Paulo é enfático quando escreve, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O homem, sendo pecador, jamais poderá ser justificado diante do Deus Santo com base em seus méritos pessoais, pois as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Isaías 64:6 fala sobre isso, né? Porém, nossas transgressões foram lançadas sobre Jesus e sua justiça foi imputada a nós, para que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, fosse apropriada por nós, pecadores, pela fé. Então, aquele que crê é declarado justo diante do tribunal de Deus e passa a viver pela fé. Quão singular é o nosso Evangelho, vamos colocar assim, né? Esse Evangelho nosso, por quê? Porque a igreja recebeu essa boa notícia e nós temos que nos apegar a essa verdade, tá? Bem, queridos, foi uma aula introdutória,
tá? A esse assunto belíssimo, um assunto um tanto quanto relevante e oportuno para a nossa geração, que é o panorama do Novo Testamento. Sei que Deus vai usar a sua vida, principalmente no ministério da pregação, que o Senhor Deus possa aplicar essas verdades que serão elencadas aí ao longo dessa jornada que teremos pela frente, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se houver dúvidas, como vocês sabem, podem perguntar dentro da plataforma do aluno e também você tem a liberdade para nos chamar aqui no nosso grupo fechado do WhatsApp. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um fortíssimo abraço. Fiquem todos na paz. Até a próxima aula.